Atualmente estamos vivendo dias difíceis na realidade brasileira. É comum encontrarmos hoje pessoas reclamando por terem perdido emprego ou reclamando por a empresa não estar bem, conversando mesmo com alunos que são diretores de empresa, eles sempre comentam comigo, a realidade está difícil. Porém, para nós cristãos, sabemos que temos um Deus que nos auxilia nesse momento, temos um Deus que nos orienta nesse momento, temos uma igreja onde somos membros e muitas vezes os irmãos também estão dispostos a nos auxiliar. E também esse é um momento de oportunidade para cada um de nós auxiliar outras pessoas. Porém, o texto que eu quero comunicar com vocês, compartilhar com vocês, está no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 20 em diante. O texto diz assim: Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa que trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E foi Geazi a alcançar Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dos filhos dos profetas, da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e pô-los sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém, ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-lhe, era a ocasião para receber-lhes prata e para tomares roupas, olivais, vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Pois bem, esse texto aqui, ele está dentro de um contexto em que Naamã, general do exército sírio, estava sofrendo de lepra. E Naamã estava vivendo um momento com a sua família em que havia uma empregada. E essa empregada era uma menina que tinha sido levada cativa para a Síria justamente numa guerra anterior. Então não sabemos o que aconteceu com os pais dessa menina, se os pais se transformaram, se foram levados para serem escravos ou se os pais foram mortos, mas essa menina foi levada como escrava. E essa menina que morava como escrava ali na casa de Naamã, ela percebeu que Naamã estava doente, tinha um problema sério. O texto diz lepra, mas no hebraico parece que tem um pouco a mais, hein? Não se limita só à lepra, são várias doenças dermatológicas. E essa menina, que poderia ter muita raiva de Naamã, mas ela conseguiu ver além disso. Ela disse para a esposa: Olha, se ele soubesse que na minha terra há um profeta que pode curá-lo, ele iria para lá e ele poderia ser curado. Pois bem, e Naamã toma essa atitude. Primeiro ele conversa com o rei, e o rei envia então uma carta para o rei de Israel. E nessa carta ele diz para o rei de Israel: olha, cure o general Naamã. Então Naamã sai, e ele sai com presentes para levar
para aquele que iria curá-lo, ele sai com presentes e vai até o rei, entrega a carta. E quando o rei de Israel lê essa carta do rei sírio, ele fica preocupado. Quem sou eu para curar Naamã? Eu não posso fazer nada por ele. Eu acho que o rei sírio está procurando alguma coisa em mim para que ele possa provocar uma nova guerra. Enfim, ele fica preocupado. Mas Eliseu, que era o profeta na época em Israel, Eliseu fica sabendo. E à medida que Eliseu fica sabendo, Eliseu comunica a esse general sírio para que ele vá até a casa de Eliseu. E o general vai, mas quando chega à casa de Eliseu, ele e os seus servos, os seus soldados, quando chega à casa de Eliseu, Eliseu nem sai para recebê-lo. Eliseu simplesmente fala, olha, diga para ele se banhar no rio 7 vezes ali e ele será curado. O general ele fica muito chateado com essa recepção, não foi lá uma grande recepção. Ele até pensou em ir embora e os soldados falaram, não vai embora não, porque já viemos até aqui, se ele pedisse algo muito mais difícil, o senhor não faria, é só se banhar ali, vai lá. Enfim, e ele foi lá, se banhou e ficou curado. Bom, após a cura, ele quis dar ouro, prata para Eliseu, e Eliseu falou não, e o general foi embora, pediu um pouco de terra, que ele queria levar um pouco de terra de Israel para a Síria, para ele poder adorar a Deus em cima dessa terra, enfim. Mas o texto que nós lemos aqui é justamente o que acontece depois disso. O general vai embora com ouro, com prata, curado, seus soldados vão embora, mas tem um servo, tem um empregado de Eliseu, Geazi, que ele não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Por isso que nós falamos a questão da comunhão com Deus e o nosso comportamento. Não sabemos como estava a comunhão de Geazi com Deus, mas nós percebemos algumas atitudes dele que são estranhas. Em primeiro lugar, Geazi ele não conseguiu enxergar o que Deus fez. Porque à medida que o general sai, Geazi fala o seguinte: eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa que trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Ora, não era pouca coisa que o Naamã, o general, tinha levado. Ele tinha levado prata, ele tinha levado ouro. Se nós transformássemos no nosso dinheiro atual, na nossa moeda atual, ele tinha levado 350 quilos de prata, ou seja, 707 mil reais, e ele tinha levado também ouro, ele tinha levado 8.952.000 de ouro. E Eliseu falou, não. Geazi, quando viu tudo isso e deixou o general ir embora com tudo isso, Geazi foi atrás, né? Ou seja, ele não percebeu o que Deus estava fazendo. E vamos lembrar que Geazi já tinha visto outros milagres de Deus por meio de Eliseu, multiplicar o óleo. Geazi já tinha visto outros milagres. Agora este era mais um, mas provavelmente o seu relacionamento com Deus não era algo tão sério como o de Eliseu, porque ele não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Então, Geazi, ele sai atrás, alcança Naamã e ele pede então que Naamã lhe dê alguma coisa. Mas para isso, o que ele faz? Ele inventa uma mentira. Então, o que nós percebemos? Que nessa falta de relacionamento com Deus, é possível não enxergar o que Deus está fazendo. Então é muito importante, como eu estava falando logo no começo, nesse momento de crise, estamos vivendo momentos difíceis, sim, mas é importante buscarmos a Deus para nós entendermos o que Deus está fazendo em nossas vidas.
para nós entendermos o que Deus está fazendo por meio de outras pessoas que estão ao nosso lado, para nós entendermos o que Deus está fazendo na vida de famílias que nós estamos muitas vezes auxiliando, isso é fundamental. Porque na falta de relacionamento com Deus, nós podemos não só não enxergar, mas podemos cometer um outro erro que o Geazi cometeu. Qual foi o segundo erro aqui, que é perceptível no texto? Inventar uma mentira. No versículo 22, olha o que ele fala. Naamã primeiro pergunta, né? Vai tudo bem? Aí ele fala, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas, da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. O que Geazi está falando? Geazi está falando, olha, chegaram profetas em casa, nós não temos nada, então, por favor, dai-nos aí um pouco de prata para que nós possamos ajudar esses profetas. Ele estava argumentando com uma mentira e dizendo que estava fazendo um serviço humanitário, dizendo que estava cuidando de pessoas, inventando mentira. Inventou uma mentira e nós sabemos que a mentira só tem validade até o momento que chega a verdade, né? Essa que é a questão. Ele inventa a mentira e Naamã, com todo o seu cuidado, com toda a sua expressão de gratidão, sem dúvida, ele quer realmente entregar para Geazi prata, ele não pediu ouro, ele quer entregar prata, e Geazi, ele pega um pouco, ele não pega muita prata não, porque Naamã até queria dar bem mais, mas ele tinha pedido em torno de 60 mil, mas Naamã dá para ele em torno de 120 mil reais. Então, Geazi pega aquilo e volta para casa. Como poderíamos dizer, achando que ganhou na loteria. Mas ele não tinha ainda percebido o que Deus tinha feito. Quando ele volta, ele vai conversar com Eliseu. E foi uma situação muito difícil, porque para carregar a prata até a casa dele, o que o Naamã faz? Olha, esses 2 servos, esses 2 soldados vão te ajudar. A hora que você for levar, eles te ajudam, e você chegando lá, eles levam até a sua casa, tudo. Mas, nesse momento, ficou difícil para Geazi, porque como é que ele ia sustentar a mentira? Porque se 2 soldados estivessem com ele não poderia dizer, olha, os profetas estão aqui. Afinal, os profetas não estavam na casa de Eliseu. Então, ele foi, mas chegando próximo à casa, ele pediu para que os 2 soldados fossem embora. Ele ainda precisava sustentar aquela mentira. É lógico, nesse momento, ele não percebeu o que Deus estava fazendo, ele inventa uma mentira. Por quê? Porque ele estava com os olhos fixos, com a visão, com a mente focada na prata e no ouro. Acho que poderíamos até pensar aqui, ele estava mais focado na prata e no ouro e não no Senhor da prata e do ouro. Vamos lembrar, o Senhor que fez todas as coisas, o Senhor do ouro, o Senhor dono do ouro, o Senhor dono da prata, o Senhor dono desse planeta, o Senhor dono da água, o Senhor dono de tudo. Ele estava vendo a prata e o ouro, mas ele não estava vendo o que o Senhor estava fazendo. Ele não tinha percebido que a presença de Deus era muito mais importante que a presença da prata e do ouro, por mais que ele tenha levado só a prata. Esse tipo de atitude, essa falta de relacionamento com Deus, leva então a pessoa a mentir e, por último, leva a pessoa também a romper com boas amizades. Veja que ele tinha uma boa amizade com Eliseu, caminhava com Eliseu já há tempo. Mas no versículo 25, ele diz que ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, no caso de Eliseu, e Eliseu disse, Geazi, de onde você vem? Estou aqui parafraseando, e disse, teu servo não foi a nenhum lugar, não. Mas, Geazi, o meu coração estava contigo quando aquele homem estava voltando.
E você foi para lá, Geazi, você foi atrás dele, você foi pedir as coisas. E olha o que Eliseu fala. Era a ocasião para você receber prata, ouro? Em outras palavras, o que Eliseu está falando? Geazi, era para Naamã ir embora daqui, entendendo que Deus cura, independente de prata, independente de ouro, independente de dinheiro. Era para Naamã sair daqui, entendendo a graça de Deus. Mas Geazi não tinha entendido isso. Então, ele questiona Geazi dessa forma. Era o momento para receber isso? Isso aqui a gente poderia até trazer para os dias atuais, mais ou menos assim. Você trabalha numa empresa, então você tem amizade com o diretor da empresa e o diretor resolve sair, pagar algumas contas e te convida. Vamos junto, tá? E você vai com o diretor. E o diretor da sua empresa, ele resolve passar na casa de um amigo, que é presidente de uma empresa, e ele entrega lá uns papéis para o amigo e tal, e esse amigo, o presidente, ele está almoçando com a família. E o diretor da sua empresa fala assim, olha, nós só passamos aqui rapidinho, e o presidente fala, fica para almoçar, nós estamos almoçando aqui, e o diretor, não, nós estamos indo embora. E você, como funcionário da empresa, você senta à mesa para almoçar. Ou seja, não era o momento, né? Não entendeu nada. A relação do diretor e presidente, você não entendeu nada. No caso aqui, Geazi não entendeu esse relacionamento Eliseu, Deus e o que Deus estava fazendo para Naamã. Então, estamos vendo momentos difíceis? Sim, mas que possamos ter um relacionamento com Deus para que não venhamos a cair em erros como Geazi caiu. As consequências foram tristes. Ele teve lepra depois. Deus não só permitiu que ele pegasse a prata, mas ele pegou a lepra também de Naamã, segundo o que diz o texto. Que Deus os abençoe.